Talvez você que já fez cirurgia bariátrica tenha ouvido um termo chamado aderências intestinais. Eu quero explicar um pouquinho mais para você do que se trata. Na realidade, toda vez que nós fazemos qualquer tipo de cirurgia abdominal, nós vamos manipular a serosa, que seria o revestimento externo dos órgãos que nós temos dentro da cavidade abdominal. O intestino, o estômago, seja o intestino delgado, o intestino grosso, o próprio fígado. Então todos esses órgãos têm esse revestimento interno, algo que nós chamamos de peritônio visceral. É uma membrana. E a simples manipulação disso induz um processo cicatricial no local, de forma que, ao término de qualquer procedimento cirúrgico, existe a possibilidade dos órgãos manipulados, por sua proximidade e por esse processo de cicatrização, eles se grudarem. Então essa aderência significa que esses órgãos estão grudados um ao outro. E a aderência intestinal significa que, na manipulação do intestino, principalmente num paciente que realizou a cirurgia do bypass, ao final, no processo de cicatrização, não todos os pacientes, mas alguns, podem ter a adesão, a aderência, ou seja, uma parte do intestino fino grudar em outra parte do intestino fino também. Na maioria das vezes, o fato de ficar próximo e junto o intestino do outro não vai causar problema médico algum, ele faz parte do processo de cicatrização. Mas alguns pacientes podem ter, durante esse processo, uma torção do intestino. E mesmo a longo prazo, anos depois, esse intestino que já está com uma certa angulação, ele pode ter alguma manifestação sintomática. Dor, distensão do abdômen, né? Ou seja, a sensação que a barriga está maior, cheia de gases, uma dificuldade de ida ao banheiro, pode ter relação com náusea, vômito. E a isso nós chamamos de aderência intestinal, que pode cursar com um quadro de obstrução do intestino, que é manifestado por esses sintomas que eu acabei de comentar para vocês. No bypass também, eu já comentei isso em vídeos anteriores, nós podemos ter algo diferente. Como nós temos uma modificação intestinal, criamos espaços que antes não existiam entre os intestinos, o que nós chamamos de mesentério, que são a subida dos vasos sanguíneos. Apesar de ser fechado, né, os espaços eles são fechados ao final, podem ter uma abertura desse espaço. Nesse ponto pode se formar uma aderência, como já foi comentado, ou até mesmo uma passagem da alça do intestino que nós chamamos de hérnia interna. E uma pergunta que eu tive, inclusive, no canal foi justamente se existe como saber se um paciente tem aderência e se tem como prevenir essa aderência. Então, primeiro, a prevenção ela é feita já no período intraoperatório, com uma manipulação mínima, preferencialmente fazendo de uma forma pouco invasiva, né? Então nós sabemos que as cirurgias videolaparoscópicas, feitas por furinho, seja de forma da videolaparoscopia convencional ou robótica, ela vai ter uma aderência muito menor do que aquele paciente que tem uma manipulação numa cirurgia aberta, numa cirurgia realizada por corte. Então já começa a prevenção por aí. Claro que um bom controle de sangramento, de hemostasia, a utilização de fios específicos, né, para que gerem um processo inflamatório menor, também vão cursar com uma quantidade de aderências também menores. Porém, o paciente, ele, infelizmente, não tem o que fazer para essa prevenção, depende também do seu processo de cicatrização. E se você já teve aderência alguma vez, ou quer saber se você tem nesse momento, primeiro, não existe um exame diagnóstico específico. Quando nós realizamos um exame, por exemplo, como uma tomografia para esse diagnóstico, é porque o paciente, nesse momento, está com algum quadro de suboclusão intestinal, ou seja, intestino distendido, com uma dificuldade de passagem do alimento, com vômitos, aí nós conseguimos perceber realmente algum ponto de torção intestinal. Mas de uma forma geral, um paciente que é assintomático, ele não necessita e nem precisa fazer exames de rotina, porque esses exames vão ser considerados normais. Então a aderência, ela existe, ela não é comum, hoje nós sabemos aí que em torno de 0,2% dos pacientes podem ter algum grau de aderência que curse com alguma manifestação sintomática, mas quando ela ocorre, o diagnóstico será feito por tomografia.
No caso que você tenha tido aderência, foi operada, o seu caso está resolvido. Não necessita a realização de exames complementares e adicionais por períodos longos de tempo.